É realmente interessante como tantas empresas existem há tanto tempo, por centenas ou às vezes até mais de 1000 anos. Empresas individuais, por vezes mais antigas que países inteiros. Alguns dias atrás, eu estava navegando no Instagram e me deparei com uma imagem muito interessante apontando a empresa mais antiga de cada país europeu. E achei que seria uma boa ideia para um vídeo. Pesquisei e descobri que este trabalho existe para todos os continentes e, consequentemente, para o mundo inteiro. Esses mapas e gráficos são muito bem feitos e, portanto, todo o crédito a quem os criou, que pelo que entendi foram as pessoas da Business Financing UK. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada nas empresas mais antigas do mundo. Primeiro, vamos verificar rapidamente quais são as 10 empresas mais antigas do mundo e depois dar uma olhada no mapa mundial para ver qual é a empresa mais antiga em cada país. Uma nota importante é que essas não são as primeiras empresas estabelecidas, mas as mais antigas que ainda estão em atividade hoje. O artigo foi escrito no ano passado, então há a chance, embora improvável, de que uma ou mais dessas empresas tenham fechado durante o último ano. As 10 empresas mais antigas do mundo inteiro estão espalhadas por continentes, áreas de trabalho e países. A 10ª mais antiga é o restaurante Mayu King, da China, estabelecido em 1153. Este restaurante serve frango assado e dizem que existe desde a dinastia Jin. Por causa disso, em 2007, mais de 800 anos após sua criação, o frango assado de Mayuqing foi nomeado como Patrimônio Cultural Intangível da província de Henan, na China. O 9º mais antigo é o Monkey Mall dinamarquês. Vou pronunciar todos esses nomes errado, a propósito. Um moinho de água que começou a operar em 1135, funcionando no rio Odense e também na cidade de Odense, na Dinamarca. O moinho foi originalmente fundado por monges beneditinos ingleses que se mudaram para a região a convite do rei dinamarquês, Erik I. Através do controle real, vendas, expansão e muitos outros eventos em sua história, eles conseguiram durar até hoje e, atualmente, ainda produzem misturas para pão e bolo. A 8ª mais antiga do mundo é a cervejaria Affligem da Bélgica, como o nome indica, uma cervejaria de 1074. Essa cervejaria belga começou a operar a partir de uma abadia e foi fundada por 6 ex-cavaleiros da região que se tornaram monges. De acordo com o site da cervejaria, os monges viviam pelas regras de São Bento, que enfatizavam a importância da comunidade. A água naquela época não era a melhor, então eles começaram a fabricar cerveja para seus convidados, que era mais segura para beber. Eles tiveram dificuldades para manter sua operação no decorrer do tempo. A cervejaria foi destruída na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mas felizmente eles encontraram uma solução e começaram a colaborar com outro produtor local, adaptando a antiga receita para se adequar às técnicas modernas. A 7ª mais antiga é uma fundição de sinos italiana, Pontificia Fonderia Marinelli, cujo trabalho na criação de sinos existe desde 1040. Seu nome vem da família Marinelli, que a fundou no Reino de Nápoles, na Itália de hoje. Em 1924, a fundição recebeu o título de Fundição Pontifícia pelo Vaticano. A Igreja Católica Romana agora representa 90% de todos os pedidos feitos para a empresa. E é interessante porque, apesar de ser tão antiga, com tanta história e importância, mesmo hoje, é uma empresa um tanto pequena. 2 irmãos da família original ainda a possuem. Eles produzem anualmente cerca de 50 sinos, empregando no máximo 12 pessoas, tendo criado alguns sinos icônicos na história italiana e mundial. O sino da Torre Inclinada de Pisa foi produzido na fundição. Em 1961, eles fundiram um sino especial para comemorar o 100º aniversário da fundação da Itália como um país unido, e seus sinos podem ser encontrados em todo o mundo, no prédio da Organização das Nações Unidas em Nova York, em Pequim, Jerusalém ou América do Sul. Na Irlanda, temos o 6º mais antigo, com um nome fantástico, Shan's Bar, que é literalmente um bar, estabelecido no ano 900. Arquitetos e historiadores sugerem que os 2 andares inferiores do prédio foram construídos entre 1600 e 1725, muito depois de 900 d.C. Mas a lógica por trás da afirmação é que, ao renovar o prédio nos anos 70, eles encontraram materiais dentro das paredes vime e junco, que foram entregues ao Museu Nacional da Irlanda e datados como estando lá desde o século X. Também foram encontradas antigas moedas, indicando que o prédio e possivelmente o bar teriam a mesma antiguidade. Abrindo o top 5 está a Casa da Moeda Real Inglesa de 886. Os ingleses e os britânicos não começaram a usar moedas apenas em 886, mas o controle das casas da moeda na Grã-Bretanha alternava conforme diferentes tribos lutavam pelo território.
Neste ano, no entanto, Alfredo o Grande recapturou Londres e começou a emitir moedas de prata com seu retrato. Portanto, isso é visto como o início da história contínua da atual Casa da Moeda Real, uma empresa de propriedade do governo que tem a tarefa de produzir moedas para o país. O primeiro nesta lista, que se diferencia dos outros por não ser uma empresa familiar, mas uma estatal. A quarta mais antiga do mundo é a equivalente francesa, a Monnaie de Paris, estabelecida em 864, e sua história é semelhante à que acabamos de ver. É uma instituição estatal responsável pela cunhagem das moedas francesas. Foi fundada no ano de 864 com o Edito de Pistres, essencialmente uma ordem do governo emitida por Carlos, o Calvo, rei da França Ocidental. Além das reformas militares, o edital também teve consequências políticas e econômicas. Economicamente, além de proibir o comércio com inimigos militares, estabeleceu o controle real sobre as casas da moeda e regulamentou a punição por falsificação. Antes deste edital, 9 lugares na França tinham o direito de produzir moedas, mas foram reduzidos a 3 para serem melhor controlados. E imagino que a Monnaie de Paris fosse uma delas, ou a empresa central que gerenciava os 3 locais. E hoje é a quarta empresa mais antiga do mundo e a instituição de cunhagem mais antiga em funcionamento contínuo. A terceira empresa mais antiga é a alemã Staffelterhof, uma vinícola desde 862. Como eu disse, além das estatais, muitas dessas antigas empresas históricas eram empresas familiares, e a Staffelterhof é uma delas. Uma vinícola, destilaria e pousada familiar localizada na pequena cidade de Crove, em Rheinland-Pfalz, Alemanha. Assim como a cervejaria belga, começou em uma abadia. No século IX d.C., terras pertencentes à dinastia carolíngia foram doadas à abadia para que pudessem ser trabalhadas como fonte de renda. Eles escolheram usá-las para produzir vinho, e mesmo que talvez em terras diferentes, este vinho continua a ser produzido até hoje. A Áustria ocupa o segundo lugar nesta lista. Como os chineses, também um restaurante. O St. Peter Stiftskulinarium, estabelecido em 803. Curiosamente, também através de uma abadia. Foi dentro das paredes da abadia de São Pedro, em Salzburgo, Áustria. As afirmações de que foi estabelecida em 803 são baseadas nos escritos de Alcuin de York, um estudioso inglês que serviu ao imperador Carlos Magno. Em uma de suas obras escritas, emitida em 1803, a adega da abadia e sua cerveja são elogiadas em um poema. Com base nisso e em outras afirmações, o Culinarium é talvez o restaurante mais antigo ainda existente no mundo. Muitas figuras históricas, como Cristóvão Colombo ou Mozart, dizem ter sido servidas lá. E a empresa mais antiga ainda existente no mundo é a japonesa Kongo Gumi, existindo desde 578. Uma grande vantagem sobre outras empresas históricas. Com sede em Osaka, a Kongo Gumi era uma empresa de construção de propriedade familiar. Ela rastreou suas origens até 578 d.C., quando o príncipe Shotoku convidou 3 especialistas para o Japão para construir um templo budista, como parte de um enorme projeto nacional liderado por este príncipe, que aparentemente era devoto da religião. A empresa ainda possui um pergaminho de 3 metros, rastreando 40 gerações familiares até o início do negócio. Como em muitas famílias japonesas distintas, os genros frequentemente se juntavam ao clã e assumiam o sobrenome Kongo. Isso permitiu que a empresa mantivesse o nome mesmo quando não havia filhos em uma geração para herdar. Assim, ao longo dos anos, a linhagem prosseguiu por meio de um filho ou uma filha. Outro fator para a longevidade da empresa é o negócio de construção de templos budistas, que, de acordo com a sua história, tem sido uma fonte confiável de renda devido aos milhões de pessoas que seguem essa fé. No começo do século, empregavam cerca de 100 pessoas e se especializavam na construção de templos budistas. A empresa entrou em liquidação em janeiro de 2006 devido a dificuldades financeiras e foi comprada pelo grupo de construção Takamatsu. Essencialmente ainda existe, mas após quase 1.500 anos parece que não é mais propriedade da mesma família. Agora, vamos olhar para o mundo inteiro. Obviamente, não posso ir de país em país por causa de quanto tempo levaria, então isso será apenas uma visão geral de cada continente, onde aponto alguns casos e forneço uma perspectiva geral. Se você tem interesse nas empresas históricas de um continente específico, comente abaixo. Posso fazer um vídeo dedicado a elas, como as mais antigas da Europa, onde abordo cada uma em mais detalhes. Então agora, embora apenas com uma visão geral, vamos começar na Europa. O código de cores no canto superior esquerdo permite interpretar rapidamente quais lugares possuem empresas mais antigas.
A mais antiga no continente é, como vimos, o restaurante austríaco, mas existem outras empresas significativamente antigas que não estão no topo. Qualquer uma das que estão em azul e verde existem desde muito cedo, e até mesmo as que estão em vermelho têm pelo menos 250 anos, mais antigas que alguns países inteiros como os Estados Unidos da América. Existem algumas delas em amarelo, o que significa que suas empresas mais antigas são um pouco mais recentes, e estas parecem ser exclusivas dos Balcãs, Chipre, Armênia, Hungria, Belarus e Islândia. As em vermelho foram fundadas entre 1500 e 1749. Não há muitas dessas. Temos o Correio Português em 1520, o Correio Norueguês em 1647, um estaleiro croata, uma siderúrgica finlandesa ou o Banco da Escócia. Cervejarias, identificadas com uma pequena caneca, predominam por toda parte. Os ícones parecem sempre ser indicativos do tipo de negócio que é. Quer dizer, eu conto mais de 10 cervejarias europeias antigas, depois temos os bancos e as casas da moeda. E então outros tipos específicos de negócios, como os serviços de correio de Portugal e Noruega, a Rieptic na Estônia, que aparentemente é uma farmácia, um arsenal na Bulgária, uma fábrica de sal na Ucrânia, um café na Grécia ou banhos na Turquia. Também podemos dar uma olhada neste mapa com um código de cores por setor. Amarelo é o setor primário, recursos naturais. Vermelho é o secundário, manufatura e processamento. Azul, terciário, serviços e distribuição. E verde, quaternário, conhecimento e informação. Necessariamente sendo extremamente antigos, a maioria destes está no setor secundário, representado em vermelho, apenas 4 estão no primário, na Ucrânia e na Polônia. Plantas de sal na Dinamarca, moinho de água que vimos e criação de ovelhas na Espanha. Então temos alguns em azul, como os serviços de correio ou os banhos turcos semberlitas Amami. E apenas a farmácia da Estônia está no setor de conhecimento verde. Vamos para a América do Norte, onde, necessariamente, como os países são mais jovens, as empresas mais antigas são mais recentes em geral. A mais antiga, no entanto, é La Casa de Moneda de México, de 1534, estabelecida pelo vice-rei espanhol Antônio de Mendoza através de um decreto da coroa espanhola para criar a primeira Casa da Moeda nas Américas. As empresas mais antigas na América do Norte, Central e Caribe são um pouco mais diversas do que na Europa. Ainda existem casas da moeda, bancos e cervejarias, mas há mais áreas de negócios nessas empresas antigas, como a Hudson Bay Company no Canadá, uma empresa de carta real inglesa desde 1670. Ela funcionou como o governo de facto em partes da América do Norte por quase 200 anos, até venderem a terra para o Canadá em 1869. No seu auge, a empresa controlava o comércio de peles em grande parte da América do Norte britânica, tornando-se um negócio mercantil, vendendo diversos produtos em lojas, precursor das lojas de departamento atuais, ou a Shirley Plantation, nos Estados Unidos da América, uma propriedade na Virgínia, que cultivava tabaco para ser enviado às colônias e Inglaterra. E outros exemplos diversos, como a Companhia Aérea de Cuba, os Caminhos de Ferro Nacionais de Honduras ou um jornal em Dominica. Aqui, notam-se diferenças no setor também. Há uma divisão um tanto igual entre terciário e secundário, com apenas a empresa mais antiga dos Estados Unidos da América atuando no ramo de recursos naturais. No sul da América do Sul, a mais antiga é novamente uma Casa da Moeda, a Casa Nacional de Moneda no Peru. As Casas da Moeda são as empresas mais antigas no Brasil e na Colômbia, já os bancos ocupam essa posição na Bolívia e na Argentina. A Guiana é a única com uma cervejaria de 1840 e o Uruguai tem um café, ironicamente chamado de café brasileiro. No Chile, a empresa mais antiga é a FAMAI, uma fábrica e oficina do exército. E na Venezuela é a Hacienda Chuao, que pelo que entendi começou como uma plantação colonial de cacau. Novamente, uma divisão equilibrada entre negócios secundários e terciários. Mudando para a Ásia, seu tamanho faz com que a variedade seja normal. De uma fábrica de relógios na Rússia a uma empresa de algodão no Afeganistão, uma fábrica de produtos químicos nos Emirados Árabes Unidos, um arsenal na Indonésia, uma empresa de energia no Laos ou o grupo Wadia na Índia, que iniciou como construtora de navios e docas em Bombaim em 1736. Na Ásia, as empresas mais antigas estão no Japão e na China, as únicas duas em azul no top 10. Índia e Rússia continuam em vermelho, enquanto as empresas mais antigas dos demais países estão na categoria amarela, significando que foram fundadas entre 1750 e 1999. Neste ponto, entendemos que a maioria das empresas mais antigas em todo o mundo, uma tendência confirmada na Ásia, pertence aos setores secundário ou terciário, vermelho ou azul, nestes mapas secundários, manufatura ou serviços respectivamente.
As únicas duas a lidar com recursos naturais na Ásia parecem ser a mina de carvão Bogatyr do Cazaquistão ou a Companhia de Algodão do Afeganistão. Na África, todas as espécies mencionadas no artigo pertencem à mesma categoria. A maioria parece ser bancos, empresas de rádio e TV, ou serviços de correio principalmente. Outros têm empresas de trem, ou ferrovias, ou companhias aéreas. E alguns se ramificam em diferentes áreas, como mineração, restaurantes, cervejarias ou fábricas, como a principal bens de consumo de movimentação rápida da África do Sul, que começou como fabricante de alimentos. O serviço postal mais antigo parece ser o Mauritius Post, de 1772. Quase todos eles estão no setor terciário azul aqui, com 3 no vermelho na África do Sul, Tanzânia e Eritreia. 2 no setor primário, a Botswana Meat Commission e as Minas Alco na Guiné. Chad e Camarões estão no verde, embora eu não saiba por quê, já que a empresa de algodão do Afeganistão estava no setor primário, mas talvez isso tenha mais a ver com a sustentabilidade natural desses recursos, e não tanto com a extração deles para a produção. Por fim, há poucos dados para analisar sobre a Oceania. O mais antigo é o Correio da Austrália de 1809, seguido pelo Banco da Nova Zelândia em 861 e depois a European Trust Company em 1991. Todos eles, portanto, estando no setor terciário azul de serviços e distribuição. A maior parte do mundo foi, em algum momento, parcialmente colonizada pelos europeus. Então faz sentido que, ao chegar e tomar o poder e os recursos locais, eles estabeleceram suas próprias empresas durante esses tempos coloniais, que em alguns casos, mesmo que eventualmente transferidos para as pessoas locais, duram até hoje. Qualquer empreendimento que existisse anteriormente provavelmente foi interrompido ou fechado devido à chegada dos europeus e à tomada de seus territórios. Acho que é por isso que vemos as empresas contínuas mais antigas concentradas na Europa, com a América, África e uma grande parte da Ásia tendo suas empresas mais antigas fundadas em tempos mais recentes. Então, essa foi uma olhada nas 10 empresas mais antigas do mundo e uma rápida visão geral do que é a empresa mais antiga de cada país. Como mencionei, além desse top 10, eu realmente não entrei em muitos detalhes sobre outros países, apenas escolhendo 1 ou 2 em cada continente para destacar e mencionar rapidamente. Se isso é algo que vocês estão interessados e o vídeo tem uma boa resposta, eu posso totalmente fazer vídeos dedicados para cada continente, no qual eu exploro um maior número de cada uma de suas antigas empresas, talvez escolhendo as 10 ou 15 mais antigas de cada continente e indo mais a fundo em sua história e atividade, como eu fiz aqui para o Top 10 Mundial. Deixe um comentário se quiser ver isso. É realmente interessante como tantas empresas existem há tanto tempo, por centenas ou às vezes até mais de 1000 anos, empresas individuais que às vezes são mais antigas do que países inteiros, às vezes mantendo sua área de atividade e especialização ao longo do tempo, às vezes tendo que se adaptar e expandir seus serviços, algumas surgindo como serviços essenciais para um país, como casas da moeda, bancos ou serviços de correio, outras de grupos específicos, como as muitas cervejarias ou vinícolas que vieram de abadias e mosteiros, e tantas outras de simples negócios familiares que em alguns casos passaram de geração em geração para a mesma família hoje. Novamente, os créditos vão para os criadores desses mapas incríveis, que nos permitiram conhecer as empresas mais antigas do mundo. Pelo que entendi, eles vêm da Business Financing UK, e se for o caso, fizeram um trabalho fantástico ao criá-los. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Inscreva-se se quiser e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.